Olá, pessoal. Então, esse é o grupo de estudos de mensagens dos mentores. Nós estamos agora na sexta parte da mensagem do mentor Oikenaz, Auras Encapsuladas, que foi publicada no ano de 2019 no Tava Play. Então, eu vou tocar a sexta parte da mensagem, depois vai estar aberto para todo mundo comentar. Vou tentar fechar a janela para não dar aquelas beiradas, né, que fica mostrando as outras coisas que eu vi que no vídeo de hoje saiu. Neste momento, como um relato da ave solta por Jesus, o menino, todos aqui encontram-se libertos dos próprios males que causamos. E por isso que encerramos essa etapa dizendo: vá e não erre mais. Para que esta cápsula não te aprisione uma vez mais nos teus pensamentos negativos, os quais muitas vezes não é nem seu. Às vezes, 90% das vezes, não é seu. Mas aceitamos conviver com eles. Por isso, prometa não ao Oikenaz, nem a Judilei, no espelho da sua casa. Que você vai olhar que ali existe um ser que vive. Que ali existe um ser que merece amor e ser amado. Não se preocupem com ele, deixem ele. Dormir na casa espírita também é bom. É muito bom, muitas vezes. Para as crianças, principalmente, não para os adultos. Adultos precisam escutar, crianças precisam descansar. O bom é que todos nós somos crianças. Muito bem, eu quis deixar ele falando sobre a criança, porque eu achei bem interessante a intervenção, bem espontânea dele, né? Então, estamos abertos aos comentários. Eu não tenho o hábito de escutar as palestras que realizo porque a minha voz me incomoda. E também algumas coisas que eu sou muito crítico também me acabam me incomodando. Assim. Mas eu sou suspeito para falar do Oikenaz. Sou muito suspeito para falar dele, porque a energia que ele passa quando está ali não tem explicação. A gente não consegue entender. Por mais que nós quatro, e eu sei que todo mundo que assistiu e já conheceu e conviveu com o Oikenaz, sabe como é estar perto dele. Estar canalizando ele parece que é estar nos braços dele. Então, e eu lembro até hoje que nesse momento, mas teve vários outros momentos, que as pessoas que estavam assistindo estavam incomodadas com o choro da criança, com o murmúrio da criança.
E aí ele aproveita o processo do encapsulamento e traz uma outra lição, né? As crianças podem descansar, os adultos têm que escutar. Mas que bom que todos nós somos crianças também, né? Então, isso é de um amor tão grande que ele passa, e ao mesmo tempo que ele puxa a orelha educadamente de dizer: não mexam nas crianças, as crianças aqui podem tudo. E aquela passagem do pássaro, às vezes que ele me falou, ele me mostrou as imagens de um Jesus menino recebendo de presente, né, de um mercador uma ave rara e bela. E a primeira coisa que Jesus fez foi tirar da gaiola e soltar, porque ele disse que ser vivo algum, mas ele teria que estar preso, né? Mesmo sendo uma ave rara, cara e um presente. Ele aproveitou aquele momento para dar uma lição, é que ninguém tem que ser preso. E como o vídeo todo, o querido Oikenaz está falando das energias que nós criamos ao nosso redor, que nos, que nos impede de ser quem precisamos ser ou de quem deveríamos ser. Essa metáfora de Jesus, eu acho que ela abraça completamente, porque nós não merecemos estar presos, né, na gaiola que nós criamos. E que nós somos raros, nós somos muito raros, nós somos únicos. E que a gente merece a liberdade de voar, a liberdade de estar. Então esse trecho final dele, para mim, assim, nós já estamos nos aproximando do término, é muito emocionante. Bem, se pudesse estar comigo aqui, vocês veriam que eu estou todo arrepiado, só de escutar e de lembrar. Cara, a amorosidade do Oikenaz é fantástica, né? Nesse trechinho aí que ele fala das crianças, ele deixa bem claro, né? De como nós mesmos criamos essas nossas prisões, né? Vamos dizer assim, esses encapsulamentos, e a gente tem vários deles que às vezes a gente nem percebe. E o fato de, como o Jordelei comentou ali, né, de talvez ali as pessoas estarem incomodadas com uma simples criancinha, né? Chorando, que tá ali precisando de uma necessidade, né? Talvez. E as pessoas já, talvez até não conscientemente, mas inconscientemente julgam, né? A criança, ó, porra, mãe, né? Faz essa criança ficar quieta porque eu preciso escutar a palestra. E às vezes a pessoa não está nem prestando atenção na palestra, está prestando atenção na criança. Então por isso que ele foi incisivo ali ao falar, né? A criança sim precisa descansar, o adulto precisa escutar, né? Isso foi muito legal nesse trechinho aqui. Ele traz aqui uma informação, Jordi, que eu queria, até tu, Robson, Thiago mesmo, poderiam comentar isso aqui, não sei se isso procede, né? Que ele traz aqui antes um pouquinho assim, às vezes, 90% das vezes não é seu, né? Que ele traz a questão dos pensamentos negativos, né? Mas aceitamos conviver com eles. Ele está se referindo aqui nesse caso às influências externas, às vezes, que nós sofremos? Seria isso? Fábio, isso é uma dúvida que eu tinha, viu? Que eu até reforço aqui. E se o Jordelei ou o Robson puderem explicar, para mim também faltou esse entendimento. Mas eu gostaria só também de ressaltar, antes de entrar nesse ponto, como é impressionante a amorosidade e a capacidade que os mentores possuem para exemplificar aquilo que eles estão aprendendo, né? Eles pegaram o simples exemplo do choro da criança ali, que obviamente ele já viu que tinha um monte de gente já que estava irritada ou com algum outro tipo de problema com relação ao choro do bebê. E já deu o próprio exemplo do encapsulamento. Isso faz a gente refletir quantas coisas ínfimas no nosso dia a dia geram repercussões negativas na gente, né? E a gente não percebe. Às vezes uma topada de dedo aqui no sofá, ou
alguma telefonema mais atravessado de alguém do trabalho ou alguma coisa no trânsito já causa isso, né? Assim como o simples choro de uma criança, é impressionante. Mas vamos voltar agora à questão dos 90% lá, que eu acho que é bem importante. Não, eu interpretei justamente isso, né? Como a gente assimila muito fácil o que está em volta de nós, mas que está na mesma sintonia. E como a nossa sintonia, muitas vezes, ela não tem uma vibração tão elevada, o que acontece é que a gente acaba captando uma quantidade grande de energias do exterior, né? Acho que esse número 90, ele quer dizer assim, a média das pessoas que estão aqui assistindo, ou nós que somos seres comuns, vamos pegar muita coisa do ambiente, e às vezes até de uma maneira inconsciente. E isso vai acabar fazendo parte da nossa cápsula, né? Então, toda essa energia mental do nosso entorno, que acaba sendo um lixo mental mesmo, que está em volta da gente, mas que a gente acaba sintonizando por algum motivo, né? Seja pelo choro de uma criança ou por ter dado uma topada com o dedão em algum lugar, aí vem aquela raiva, vem, né, um sentimento assim, muito intenso, que ele acaba servindo de canal para esse lixo exterior, né? Essa energia exterior, não vou nem chamar de lixo porque a gente também produz, né? Mas essa energia exterior que está nos rodeando acaba entrando na nossa aura e a gente acaba incorporando na nossa cápsula, né? E muita coisa que está na nossa cápsula, então, segundo o mentor, não deveria estar lá, se a gente simplesmente vigiasse, né? Perfeito, Robson, perfeito. É interessante porque eu tenho que gravar para um outro canal um vídeo falando sobre obsessão, mas não da obsessão em si, mas como a obsessão age no dia a dia, como nós sentimos a obsessão. E por que eu estou falando isso? Para poder linkar exatamente nessa tua resposta. Quando nós falamos em 90%, claro que é um número, não é um número literal, mas é um número exagerado que o Oikenaz faz uso para mostrar o quão flexível e o quanto estamos frágeis ao ambiente. Porque esse convívio ao qual ele se referia, essa porcentagem negativa, né? A gente está falando dos pensamentos, das ações, das conversas, do convívio com as pessoas, e não apenas dos desencarnados para nós. Porque a primeira reação que a gente pensa é: nossa, o mundo invisível nos odeia, né? Pô, que horror, a gente é muito frágil e o mundo espiritual nos arrasta. Mas não podemos esquecer que nos últimos tempos eles nos falam muito também de que nós somos o mundo espiritual, de que isso que nós vivemos é o mundo espiritual. Então, quando a gente começa a olhar os convívios danosos que nós temos durante o dia, né, e que nós temos que politicamente aceitar, e às vezes de forma contrariada, mas politicamente a gente aceita, isso está interferindo em muita coisa ao nosso redor. Interfere no nosso humor, interfere na nossa paciência, interfere na nossa tolerância, interfere inclusive como nós vamos chegar em casa e lidar com a nossa família depois. Se não tivermos a maturidade suficiente de orar e vigiar. Então, existe uma cercania, existe um montante de coisas ao nosso redor que são os obstáculos ali colocados. Agora, estes obstáculos, eles não são colocados ali porque Deus assim o quis e nós temos que passar por isso. Não. Nós temos as livres escolhas, né? O nosso livre-arbítrio. E grande parte deles somos nós que escolhemos passar por aquilo. Somos nós que às vezes aceitamos a influência danosa, ou não sei se seria o termo correto, danoso, daquela influência sobre nós.
mas a gente vai arrastando por longo período até que chega um momento que a gente diz, encheu o copo. E aí a gente toma uma atitude que nem sempre é equilibrada. E aí a gente cria uma outra situação, né? Então, essas são as coisas que nos leva a orar e vigiar. Eu acredito que seja mais nesse caminho que o Oikenaz esteja nos trazendo o alerta. Se não ficou claro, por favor, vocês vão fazendo, refazendo, fazendo, refazendo. Vamos dizer, então, que o encapsulamento está condicionado ao nosso vigiar, né, constante, daquilo que a gente está percebendo do ambiente, né, com os nossos sentidos físicos mesmo, né, que eu acho que é o principal ponto, né, que aquilo que a gente percebe ao nosso redor é o que, de certa forma, está nos influenciando mais, né, segundo o que o Jordelei falou. Né, não sei se eu me fiz entender, Jordelei, mas acho que é isso, né? E aí complementa com outras influências, energias ambientais variadas, né? E aí as energias espirituais por consequência da vibração que eu já estou lá embaixo, né? Então acabo criando esse encapsulamento no meu entorno. Veja que seguir a espiritualidade nos dá o exemplo de que se nós encontrarmos 10 pessoas no dia e uma falar que nós estamos bem, 9 falar que nós estamos bem e uma falar que nós não estamos bem, a gente vai ficar com aquela uma e não com as 9. A gente vai dar uma... Perdão, vamos. Não, tudo bem. Eu só pegar o gancho, porque eu não posso deixar passar o trecho que ele fala do espelho, não é? Então, uma das coisas que faz parte desse vigiar é a gente aprender a se autoconhecer. É a gente olhar para si mesmo, né? E aí ele fala do exercício do espelho, que é um exercício muito, muito importante e que a gente nunca faz, né? Então, se a gente parar para pensar aonde a gente coloca o nosso olhar durante 24 horas do dia. Durante o sono a gente não controla, às vezes os mentores levam a gente para lugares agradáveis, às vezes a gente faz um monte de bobagem, mas a gente não lembra. E aí, Jordelei lembra, nós não lembramos. Nem sei. Durante o dia, o que acontece? Aí nós escolhemos aonde nós vamos colocar o nosso olhar, e se a gente parar para fazer uma lista, provavelmente vai ser assim, boa parte do tempo nas tarefas, então estou olhando para coisas, estou olhando para problemas, estou olhando para processos que eu tenho que fazer. Uma parte pequena do tempo eu estou olhando para algumas pessoas, às vezes algumas pessoas que eu gosto, outras que eu não gosto tanto, e pouquíssimo tempo eu estou olhando para mim mesmo, pouquíssimo tempo. Às vezes um tempo que eu tenho seria esse tempo do espelho, que eu chego de manhã, estou lavando meu rosto, estou tentando me aprontar, vejo se a minha aparência está aceitável, né? E mesmo assim eu estou olhando só para o corpo, isso quando eu paro para olhar para o corpo, né? Às vezes eu acabei de ajeitar, pentei o cabelo, já acabou a minha autovisão. E depois disso, zero. Eu olhar para a minha própria mente, eu olhar para as minhas atitudes, as minhas escolhas, é quase nada, né? E às vezes no fim do dia a gente está tão cansado que não dá nem para fazer aquilo que Santo Agostinho fala e que toda palestra espírita repete, né? Faz uma análise do teu dia, tenta fazer um balanço do que você fez, o que você deixou de fazer. E o Oikenaz, ele dá uma tarefa a mais, né? Além de você se olhar, no sentido até de uma crítica, você tem que se amar. Então, olhar para o espelho e enxergar assim, ali está um espírito que merece ser feliz. Ali está um espírito que merece coisas boas, né? E a gente nunca faz isso. Muito difícil. E ele pede para a gente fazer assim, de uma maneira bem direta. Faça isso. Olhe para o espelho, enxergue que ali tem um espírito que merece ser feliz. Não é? Perfeito. O Robson tá andando demais com a Oikenaz. Não, já tá dando spoiler da última parte do vídeo já. Eu tô andando demais com muitos terapeutas que estão mandando eu olhar no espelho. Então, um abraço pro meu terapeuta, Eduardo. Mas joia. Então vamos encerrar esse vídeo, né? E nós vamos então depois passar para a última parte, que é a sétima e última parte desse vídeo. Então até a próxima.